Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos começando o nosso podcast Casais Aliançados. O nosso jantar está daqui a 2 dias. Então, se você não fez a sua inscrição, corra. A inscrição já estava se esgotando. Eu não sei se já terminou. Mas, se você quer estar conosco, garanta a sua vaga. Estamos hoje reunidos aqui. Eu sou o pastor Isaías. Muito prazer, se você não me conhece. Aqui está Fabiano de Alphaville. Por favor, se apresente. Pastor Fabiano, da Igreja de Alphaville. Sua esposa? Taula, também da Igreja de Alphaville, junto com meu marido, né? Minha esposa, digníssima, abençoada. Alexandra, Vila Mariana. Fábio. Pastor Fábio Landim, da Videira do Tatuapé. E eu sou Eloá Landim, também da Videira Tatuapé. E hoje nós vamos falar sobre um casamento aliançado. Casamento aliançado é um casamento abençoado, é um casamento que vive dentro dos padrões da palavra de Deus, porque a primeira aliança que nós temos dentro do mundo espiritual é uma aliança com Jesus Cristo, é uma aliança com Deus. Jesus nos inseriu nessa aliança quando ele entregou a sua vida na cruz e disse, está consumado. Então eu queria ouvir o que é um casamento aliançado. Quem vai ser o primeiro? Eu quero começar com os homens. Homens são aqueles que se posicionam, que vão na frente, que falam, pode deixar comigo, aqui tem... Uma iniciativa, É, né? isso aí. Então, eu vou Mulheres contar uma não são iniciativa diferentes, aqui. não. As mulheres não são diferentes, não. Mas a gente vai fazer de conta, então. Então, Eu acho que o que a gente tem vivido cada vez mais é um casamento de só coração, uma só visão, um só propósito. E não volta atrás. Sempre avançar para frente, conquistar, apesar de desafios, mas sempre ir para frente. Não tem negócio de roer corda, não vai até o final. Ó, Jesus. Não desiste, permanece, vamos que vamos. Fábio? Casais aliançados, quando você entende a palavra aliançados é mais fácil, né? A palavra aliança significa pacto, significa acordo. Então, quando eu casei com o Eloá, eu fui com uma listinha, olhei para ela e fiz um pacto com ela. Qual seria meu posicionamento dentro do meu casamento? Se meu casamento tem até hoje crescido, avançado, o meu sentimento por ela tem crescido até hoje, hoje eu sou muito mais apaixonado por ela do que quando eu casei, quando eu conheci ela. Mas foi por conta de uma aliança que eu fiz com ela. Foi por conta de um pacto que eu fiz com ela. Foi por conta de algo que eu falei que ia Eloá? fazer. Amor, você melhora aí. Pode deixar. Deixa o Mas Fábio ganhar aí, Hoje a não. noite promete, né? Na verdade, você já tá com as intenções para o Dia dos Namorados, tô percebendo. Percebeu que ele já O Fábio ficou vermelhinho, viu? Pastor, mas posso complementar Claro. aqui algo que eu acho que é muito importante, né? A gente tá aqui compartilhando esse dia tão especial com tanta gente que está assistindo das nossas igrejas e de tantas outras que vão assistir. E eu acho que quando a gente fala de aliança, às vezes se torna algo tão espiritual, que parece que tem que descer um anjo e falar com você, mas na verdade isso é uma decisão. A aliança, ela é uma decisão. Quando você deu um sim para o Senhor, você fez uma aliança com Ele, foi uma decisão que você tomou. E com o marido, com o casamento, eu acho que a gente tem que se comportar da mesma forma. Quando a gente deu um sim, esse sim foi para toda a eternidade, não tem revogação. Isso é aliança. Você não desfaz alianças. A aliança, ela é eterna. Então, eu e o Fabiano, assim, a gente já está juntos há mais de 20 anos. Quando a gente tomou essa decisão, e como o pastor Fábio bem falou, é um pacto, é um acordo, a gente assina um contrato, inclusive, né? Assina ali como se fosse um contrato perante um juiz. E a gente assina perante Deus, com o nosso sim, com o nosso compromisso. Então isso eu acho tão importante a gente deixar aqui, já iniciar falando sobre isso, aliança. porque é uma decisão. A aliança é uma decisão diária de fazer dar certo, de estar cada dia mais apaixonado, de no meio da dificuldade seguir junto e estar aliançado com um propósito. Então eu acho que é uma decisão que envolve muita coisa, né? E é Então, inquebrável, né? e é inquebrável. É inquebrável. Assim, a aliança também, o que eu percebo? Eu tô com você. Tô com você no começo, tô com você no meio, e estarei com você até o Até o fim. fim. Todos os dias Amém. você pergunta isso pra mim. Você vai comigo? Falo, tô junto. Tamo junto? Tamo junto. É isso mesmo. Porque nós temos um propósito juntos, né? Amém.
Então, e aliança, ela arranha, né? Você tá com a aliança de ouro aí, ela Você precisa arranha. dar uma... Ela, às vezes, ela fica embaçada e você tem que ir lá polir. Mas não deixa de ser de ouro. Mas ela não deixa, ela é inquebrável, né? Ela é inquebrável. A não ser que você faça bem fininha, né? Mas as alianças, elas são inquebráveis. E o que a gente tem junto é isso. A gente vai passar por um momento que vai arranhar? Vamos, não é todo dia que é flores, não. Vamos passar por momentos difíceis? Vamos. Vamos passar por momentos embaçados? Vamos. Ainda mais quem tem filhos, ainda mais quem tem ministério, ainda mais quando nós trabalhamos, eu creio que a gente vai passar por isso. Mas temos uma aliança. É isso. Eu acredito também que o Senhor fez uma aliança conosco e nos permite estender e estabelecer essa realidade hoje, né, no casamento, que é o lugar que mais expressa o Senhor, né, que mais expressa Cristo, o propósito, a igreja. E eu acredito que a Bíblia diz, e até o versículo que nós usamos no nosso convite de casamento, que diz que dar-lhe-eis um só coração e um só caminho para que me sigam todos os dias, para me Quantos servirem. dias que tem que ser? Todos. Todos os dias. Amém. Pro seu bem, Pro dia bom, pro dia mal, pro dia bom, pro dia mal, todos os dias. pro bem do casal, pro bem do casal, pro bem dos filhos. Isso. Estende de geração em geração. Então eu creio que é na aliança que a graça de Deus se manifesta e não apenas abençoa e protege o casal, mas as descendências, as gerações. Amém. Bacana. Eu olhando assim, vendo, né? Uma vez eu vi uma explicação sobre aliança onde ela foi gerada. A aliança, Deus fez aliança com Abraão. Essa é a primeira aliança que nós vemos na palavra de Deus. E em Israel, né? Israel e também no mundo árabe, o conceito de aliança é completamente diferente do conceito de aliança que nós temos no Ocidente. Verdade. Para você ter ideia, quando alguém faz uma aliança, independente de ser um homem com uma mulher, pode ser dois homens. Vamos imaginar que dois homens fizeram uma aliança, dois amigos, ou primos fizeram uma aliança. Normalmente eles fazem uma aliança de sangue, e a partir daquele momento, a conta bancária é uma só, as dívidas são uma só, e tudo que um tem, o outro passa a ter. Tudo compartilhado. Tudo compartilhado. E tem algo seguinte, vamos imaginar, você tem uma família, né? Esse primo é de uma família, esse primo é de outra família. Os dois estão andando juntos em um determinado lugar. Vem alguém para assaltar os dois. Um deles sai correndo e deixa o outro para trás. A família dele tem direito de matá-lo. Por quê? Ele quebrou a aliança. Porque ele quebrou a Deixou aliança. pra trás. Quebrou a aliança. O Fabiano é árabe, né? Libanês. Libanês. Então, para você ver qual que é o nível de seriedade que é uma aliança no contexto em que a Bíblia fala do que é uma aliança. A aliança, ela precisa de ser definida e ela só tem uma única forma de ser quebrada: a morte. Morreu, quebrou a aliança. Se está vivo, é uma aliança eterna. É a mesma aliança que Deus tem conosco. Amém. Eu acho que um ponto que a gente comentou aqui, que acho que reforça muito, inclusive o evento que a gente fez do Homens de Verdade, Homens de verdade, lembra? eu acho que, desculpa, é a noção da aliança, a revelação dessa aliança, ela tem que vir mandatoriamente do homem. Porque isso traz a segurança para sua esposa, traz a segurança para os seus filhos. Essa atitude que o senhor comentou agora toda manhã, fala assim, e aí, você está comigo? Nós vamos junto? É o pastor Fábio falando aí claramente, 15 anos atrás, então assim, essa revelação de que você, homem, é aquele que preserva a aliança, a sua casa, principalmente nos dias difíceis, nos dias de pressão, que onde a sua família vai olhar para você, a sua esposa vai olhar para você. E dali, eu tenho percebido assim, emana a segurança. Quando o homem fala, nós estamos uma aliança, nós vamos até o fim, não abro mão, vamos aguentar, vai dar certo, Deus vai prover, Deus vai fazer. Então assim, eu percebo que o homem precisa sempre enfatizar a sua posição de aliança
com a sua esposa, com a sua família. Isso transmite segurança, isso transmite alegria, isso emana, multiplica e expande para a sua família o conceito de que estamos juntos, ninguém fica para trás. Porque o papai, o maridão, o vovô, nós estamos aqui. Eu estou afirmando isso. Isso aconteceu muito na minha vida e do Isaías. Assim, um testemunho rapidinho aqui, que a gente casou bem jovens, né? Uhum. E ali, quando a gente nem conhecia a vida direito, né? Uhum. Aprendemos tudo juntos, 21 anos 21 anos. nos casamos. E fizemos 21 e casamos, né, amor? Porque eu sou mais velha que ele. Eu falo, olha... Muito tempo, 6 dias. Mas faz diferença. Leva diferença, mas não Só para dizer, olha, eu sou mais velho dessa casa, mais nada. Quando eu faço aniversário, eu só lembro que eu sou mais velha no dia do aniversário. Eu falei, hoje é o meu dia de mudar. Aí amanhã eu já esqueci da pessoa. E eu me lembro, assim, que apesar do Isaías ser muito novo, eu tinha uma confiança nele, na postura dele de homem, que aonde eu falava assim, se esse homem falar para mim que é para morar debaixo da ponte, eu vou. Hoje ela não vai mais. Não, hoje não. Mas naquele tempo. Hoje eu já conheci o melhor, né? Tô brincando. Mas eu acho que se um dia, né? Sabe aquela história que o Isaías sempre conta, né? Que quando a pessoa é empreendedor, ele pode perder tudo, mas quando ele é empreendedor, ele pode voltar lá que ele vai conquistar de novo. Eu acho que se um dia eu fosse com ele, perdesse tudo e fosse morar debaixo da ponte, eu falava assim, isso aqui é só por um tempo. Porque eu sei que você vai novamente conquistar tudo novamente. Então, assim, eu me lembro que quando ele falou que a gente saía de uma cidade bem pequena, de Goiás, que é interior, era Anápolis, para a gente ir para Goiânia, era assim, pra gente era muito grande, né? Então, É como se viesse de Campinas para São Paulo, entendeu? Sim. Então eu falei, vamos agora. Eu falei, que dia que a gente faz a mudança? E os meus pais lá, com um filho especial, 3 crianças pequenas. Então, assim, eu falei, vamos. Quando foi para vir para São Paulo, também falei, vamos agora. É agora? Então vamos juntos. Então, assim, e tudo era muito novo para nós, mas a aliança que eu tinha com ele, a postura dele de me guardar, a postura de homem dele, que já havia isso há muito tempo, né? A ponto do meu pai falar, minha filha, você não está casando com um moleque, você está casando com um homem. Homem, a gente olha e vê só de longe. Eu nem sabia o que era isso, que meu pai estava dizendo, né, direito, mas hoje eu entendo o que ele falou. Então, assim, aquela confiança, eu entrego a minha vida na mão dele. Eu entrego os meus filhos, que são coisas preciosas que eu tenho, nas mãos dele, por conta dessa aliança e dessa confiança que eu tinha nele. E tenho, né? Queria pegar o gancho do que a pastora trouxe, porque eu também tenho um marido extremamente posicionado, um homem de verdade, mas nós sabemos que essa não é a realidade de todos os homens, né? E eu acredito, pastora, que a mulher, Deus deu uma capacidade para a mulher, a Bíblia diz que a mulher sabe, ela edifica o seu lar. Então, se você está nos ouvindo e essa não é a sua realidade, saiba que sobre você há uma unção para que você possa edificar a vida do seu esposo, né? E construir esse homem. Porque muitas vezes nós, nessa expectativa, né, de olhar aquilo que a vida perfeita do Instagram, né, aquele momento, aquele flash que não existe. Que não existe. E não muitas existe vezes vida de margarina, né? Não existe. Propaganda de margarina. E normalmente eu até acredito que são as nossas batalhas, as batalhas que talvez o pastor, o Fabiano, o Fábio enfrentaram ao longo da vida, da história, da trajetória, né? Aquilo que receberam também ali na infância, na criação, muitas vezes que faz esse homem, né, posicionado forte. Então, mas a gente sabe que não é a realidade. É a mulher que faz isso, é isso mesmo que você falou. Por quê? Só para pegando esse gancho também, já que a gente está conversando aqui, porque uma mulher, ela pode pegar um homem que é mendigo e fazer ele ser um grande empresário, um grande homem, mas ela também pode pegar um grande empresário e fazer um mendigo, porque ela tem poder nas palavras dela. Com a tolice, né? A gente pode destruir.
Então, o Fábio sempre fala muito a importância, quando nós ministramos para casal, ele sempre reafirma muito a importância de nós não tocarmos a identidade do marido no dia da falha, nem da esposa no dia do erro, da Eu te dificuldade. falei, hein? Sabia que isso der te errado, avisei. eu te falei. E assim, só trazendo um ponto, né, aqui também, de novo. Eu também creio que muitas mulheres que estão nos assistindo não têm, às vezes, um marido tão posicionado, como o pastor Fabiano aqui falou, de acordar cedo. Eu falo que um marido posicionado acorda antes que a mulher e quando você acorda, ele já orou. É verdade. Eu tenho o privilégio de ter um marido que acorda ali 4 horas da manhã, intercede. Isso traz uma segurança para a mulher que é indescritível. Você certeza. sabe, parece que você já Ela acorda sabe que ela mesmo. está guardada. Está guardada. Agora, eu quero aqui também dizer, nem sempre foi assim. Porque eu sou uma mulher firme e forte. E eu quero falar isso, sabe? Porque senão as pessoas também vão achar, mas tudo lindo. Não. Já veio de Pra fábrica ti, desse jeito. exato, e não veio de fábrica, veio tudo atrapalhado. De fábrica dei muito trabalho, né, pastora? E muito. Muito trabalho. né? Demos muito trabalho. Então, assim, isso tem dois Mas, olha, pontos. eu também e o Isaías demos muito trabalho com nossos pastores. Porque Até é uma alinhar, construção, né? até começar a Uma torcer construção. aqueles Vai refinando, né? parafusos e tudo, né? Mas eu acho que isso tem dois pontos. Primeiro é que tem jeito, tem solução em Jesus. Graças a E, Deus. e ainda Fique mais em paz, assim. querido, tem jeito. Não desanime, não desista, persista, permaneça. Fique no lugar onde Deus te colocou. Tem jeito em Jesus, tem jeito porque aqui nós temos uma igreja com uma estrutura que de fato cuida, Investe que tem na família. discipulado, que Investe. investe, que não Faz toda a desiste. A gente diferença. ficava até 3 horas da manhã na casa do pastor Isaías e da pastora Alexandra, com as nossas filhas comendo pipoca embaixo da mesa. Dormindo já, né? Dormindo. Mas, assim, hoje nós estamos aqui à frente de uma igreja. Mas para isso acontecer, pastor, e todo mundo que está nos assistindo, eu precisei deixar o Fabiano ser esse homem posicionado e forte que hoje ele é. Porque se você é essa mulher que passa na frente do seu marido, Às vezes resolve mais tudo, proativo, mais inteligente, trator. né? Com mais visão das Ponto que eu coisas. quero mencionar. Isso daí. você precisa deixar ele florescer esse homem que Deus criou ele para ser. Então isso eu acho que é super importante a gente falar, porque a gente vive num lugar, num ambiente e em dias que a mulher está super empoderada. Você pode ser O empoderada. homem cada vez mais É. efeminado. Desconfigurar. Mas dentro da sua casa, eu falo, eu tenho empresas, eu lidero equipes, eu tenho uma posição de líder, mas o Fabiano até brinca, quando eu tô chegando em casa, ele fala assim, o crachá ficou lá fora, né? Aqui é o que manda. Achar lá fora que Mas assim, o Aqui já ponto, tem chefe. ponto que as pastoras comentaram, que assim, de fato é verdade, né? Que é o papel da mulher de influenciar. Total. Mas é um trabalho assim. Eu não sei encontrar o termo correto, não sei se o trabalho oculto é a melhor forma de falar, mas assim, é um trabalho em silêncio. Porque o que eu quero enfatizar é o seguinte: existem certas. As batalhas, quem tem que vencer é o homem. Ele só vai galgar os degraus, ele só vai avançar, ele só vai conquistar as batalhas que ele se dispõe a batalhar Amém. sozinho. Enfrentar a luta, não ter medo, não se omitir, mas enfrentar. E por trás uma esposa que está orando, intercedendo, dando apoio, não amor, vai dar certo, vamos lá, tá aqui sua marmitinha, eu acredito em você, aqui eu passei sua camisa, vai lá fazer entrevista, vai dar certo. O cara não se acovardar, não se esconder, mas tomar a postura dele de buscar conquistar, prevalecer a aliança, permanecer a aliança. Porque tem muito homem que quer desistir, quer parar, quer mudar de ideia, achou que... Ó, Fabiano falando isso, eu acho que a gente tem que ser bem transparente aqui, porque as mulheres olham a Eloá bonitona desse jeito, Taula posicionada desse jeito, a pastora Alexandra pensa que é uma calma, né? Algumas pessoas chegam assim e falam assim, para Alissa, nossa, como sua mãe é calma, como ela é tranquila. Ela fala assim, vocês não conhecem ela. Né? E assim, é isso mesmo. Vamos ser bem transparentes. Você que está em casa, mulher, talvez você fale assim, olha, eu não consigo ser essa mulher. E eu quero te dizer, eu não sempre eu fui essa mulher. Nem sempre você foi Nem assim. sempre eu fui essa mulher, desculpa. Nem sempre eu fui essa mulher.
Porque isso teve que ser moldado, teve que ser formado, porque eu não vim pronta. Eu fui criada pelo meu pai, dirigindo trator, caminhão, na roça, né? Que ele gostava disso, meu pai amava Na verdade, isso, né? o pai dela inspirou nela o filho homem que ele não teve. E aí, quando casou, Isso mesmo. eu falei assim, peraí, calma, peraí. Eu acho que eu sou homem aqui, você, alô? Né? Na roça, que eu quero dizer que ele tinha chácara, trabalhava em chácara, era uma chácara perto da cidade, mas a gente amava aquilo, porque ele também fazia aquilo, né? E quando eu cheguei a casar com Isaías, casada, eu me lembro que várias vezes eu tinha uma síndrome. Você, mulher que tem essa síndrome, eu vou falar que isso tem que ser cortado, porque senão você vai destruir o seu casamento. Eu tinha uma síndrome, então eu vou embora. Sabe? É uma herança familiar isso. O pai dela tinha esse espírito. A hora que dava uma crise, a pressão chegava e falava, vou embora. Ele uma vez, fui trabalhar com a família. O demônio vai embora. O demônio vai embora. Eu fui trabalhar com a família, aí por mais de uma vez ele me chamava, Isaías, vem cá, senta aqui, eu quero comunicar algo pra você. Eu tô indo embora. Ele me falava pra mim, a única coisa que eu quero é aquela caminhonete ali, ó. Eu vou pegar ela e vou sumir no mundo. Só que isso durava até o dia seguinte, essa ideia dele. Nem saía, né? Não. Algumas horas, né? Mas tinha essa síndrome, esse demônio. Eu chamei ele de o demônio de vai embora. E ela veio com esse negócio. E vim. E aí, Vou embora. quando chegava uma pressão, eu falava, vou embora. Eu vou embora. Até um dia, olha, o Isaías casou novo e muito posicionado. Até que um dia, eu acho que, apesar do meu pai ter inspirado isso, eu era muito mimada, né? Sempre fui muito mimada, né? Assim, pelo meu pai. Aí o Isaías falou assim, você vai embora? Só que você vai agora. Eu vou fazer suas Eu já malas. sabia como é que funcionava. Eu vou fazer suas malas, mas assim, você vai embora agora. Eu falei assim, ok, né? Ok. E aí, ele falou assim, ou você faz isso, ou você nunca mais na sua vida você vai falar que vai embora. Menina, na hora que eu vi que ele fez as minhas malas, eu falei, o negócio vai ser sério mesmo. Não vai ser da boca pra fora, não. Vai ser sério mesmo, né? E ele fez. Ele falou, e aí? Eu falei assim, aí o meu pai, a gente morava bem próximo, né? Aí ele falou, seu Dito, vem aqui, ó. O nome do meu pai era Benedito, a gente chamava ele de Dito. Vem aqui. A Alexandra falou que ela vai embora. Então eu tô fazendo a mala dela porque é um desejo dela, porque toda hora ela fala que vai embora. Aí o meu pai olhou assim, para com isso, menina, deixa de ser. Como é que era? Cria vergonha na cara, Cria menina. vergonha na cara. E aí eu voltei, eu falei assim, gente, eu preciso cair na real, né? Esse negócio de vai embora não dá certo. E isso é tão hereditário, pastor Fábio, tão hereditário, Fabiano, que a gente acompanhou você e eu sei também das histórias, né? E essa história minha você já sabia, né? Que o André, com 3 aninhos, ele arrumou a mala para ir embora. Não, foi com, acho que com 6. 6. Mas a lista foi com 3. Pois é, o André, ele falou assim, uma pressão lá, falei, faz isso, eu vou embora. Falei, é? Faz a mala que eu vou te deixar na rodoviária agora. Aí ele começou. Embora pra onde, gente? Falei, Um menino de 6 anos. como que o menino de 4 anos, 5 anos vai falar que vai embora? Pra onde que ele vai embora? Falei, não, pode fazer sua mala. Vou deixar você na rodoviária e você vai se virar a hora que você chegar lá. Aí ele falou, não, eu não vou querer ir embora. Falei, então faz o seguinte, nessa casa não se fala mais que vai embora. Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Repete comigo. Eu nunca mais vou falar que vai embora. Pronto, então tá bom. Ali, repreendi o espírito na hora. Acabou ali. Não, com a Alissa foi a mesma coisa. Foi repreendido bem na hora. E assim, não vou o que eu sofrer quero te essa falar nada, com não. isso? Estou te contando uma história que é minha, que eu não vim pronta e tudo. Que eu tive um marido posicionado, porque eu era muito forte. Assim como a Eloá, assim como a Taúla, nós somos mulheres fortes. Então, se o Isaías não se posicionasse nisso, imagina como que ia estar meu casamento até hoje. O espírito do vamos embora estava aí até hoje e o nosso casamento estava naquele... Não tinha mais casamento. Não tinha, Já né, teria. Mas esse ponto que é importante, né? Até aproveitar para o pastor Fábio aqui comentar isso assim. Essa postura do homem, até mesmo da mulher, do casal, de permanecer, de prevalecer, isso emana para ministério. Sim. Porque no ministério... A pressão vai vir. A pressão vai vir, os questionamentos vão vir, a crise virá. Então, assim, como é que, pastor Fábio, o senhor vê essa questão do princípio da aliança para o ministério?
com pastor, diante de crises, de derrotas, às vezes, assim. O Fábio tem cara de que não vai embora. Nunca teve isso na casa dele, igual a Olha só, nossa, viu? Geralmente, quando as pessoas me procuram para fazer um casamento, eu falo assim, pastor, você pode me abençoar? Abençoar meu casamento? Eu falo assim, o que é esse abençoar o casamento? Eu falo, abençoar o casamento de um casal é você entender que o Senhor vai fazer parte desse relacionamento. Porque o casamento, ele está mais baseado no relacionamento do que em conquistas, certo? E o elo mais forte de um relacionamento é o Senhor, não somos nós. Não existe um casal que vai casar e os dois sejam eternamente são maduros. Então, todo casamento existem duas crianças, o marido e a esposa, o cônjuge. E o elo mais maduro, uma pessoa mais madura dentro do relacionamento é o Senhor. Então, eu acredito que a bênção do casamento é você entender que a pessoa mais madura no seu casamento é o Senhor. Então, eu casei com o Eloá, eu era uma pessoa extremamente imatura. Mas geralmente pessoas imaturas, elas se acham maduras, né? Ah, a síndrome E, da maturidade. e é interessante, quando você quer saber se uma pessoa é imatura, é só ela falar para você, eu sou maduro, eu sei fazer isso. E então, o que eu entendo e o que eu percebo nesses anos todos de ministério, por exemplo, casamento, o homem, ele não tem a capacidade de tornar sua esposa madura. O homem, ele tem a capacidade de gerar proteção, direção, mas maturidade é o Senhor ou uma pessoa do mesmo sexo que no meu caso, foi pastoras que andaram com a Eloá. A Eloá, ela não tem capacidade, a Eloá, ela não tem como uma mulher, por mais que ela seja hoje uma mulher muito mais madura, quando ela casou comigo, eu sou muito mais maduro de quando eu casei, mas eu era, sabe, muito emocionalmente, criança, estável, e a Eloá, ela esperava que eu tivesse uma maturidade que eu não tinha ainda. E com quem que eu fui adquirir essa maturidade? Com pessoas que Deus coloca na minha vida, colocou na minha vida. Eu lembro num caso aí que eu tive um atrito com a Eloá, foi uma das primeiras e últimas brigas assim bem forte. Ela saiu de casa, falou que Ela pegou o espírito do vamos embora. ela saiu de casa, brigou e falou o seguinte, vou para casa da minha mãe. E eu lembro que antes dela ir para casa da mãe dela, ela foi, eu acho que ela foi para casa da pastora, ou ligou para a pastora, que na época era a pastora Lúcia. E a pastora Lúcia falou o seguinte, não, você não vai para sua mãe, você pode ir para onde você quiser, menos para casa da sua mãe. Então você percebe, essa mulher madura, que hoje ela que eu considero hoje ela é muito mais madura do que quando eu casei ela, depois de 15 anos, mas não fui eu que gerei essa maturidade nela. Foram as circunstâncias que ela teve que responder como mulher, e foram circunstâncias que na verdade, ela teve que submeter à liderança que Deus vê, que foram outras mulheres. E eu lembro que depois desse atrito todo, eu lembro que a gente sentou com o pastor Roberto, com a pastora Lúcia. Eu vou divorciar, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu lembro até hoje, o pastor Roberto falou assim, olha, no dicionário de Deus não existe divórcio. Não existe. Nunca mais vocês vão falar isso. Nunca mais falamos isso. Então, eu entendo que um relacionamento conjugal, quando ele está no início, primeiro, existe uma mulher imatura e existe um homem imaturo. E quem que vai gerar essa maturidade? Primeiramente, o relacionamento com o Senhor. O homem, eu não creio que o homem tenha a capacidade de tornar a sua esposa uma mulher madura. Ele pode trazer ali segurança para ela. Mas maturidade são coisas que eu acho que não tem. É Deus. Circunstâncias, né? É circunstâncias. E a quem Deus vai colocar para estar representando. São as guerras também, né, Sim. pastor? Porque as guerras, elas trazem vitória. Elas nos Sem guerra, forjam. ela Uhum. não tem vitória, né? Um dos grandes problemas que eu vejo é que a grande maioria de nós, das pessoas, elas vieram de famílias completamente disfuncionais. Total. Aí, o homem, o ser humano, ele aprende por histórico. Alguém que não viu um pai que é pai de verdade, que não teve um pai que foi protetor, provedor ali, presente, como que essa pessoa vai saber ser um pai? Alguém que teve uma mãe doida, varrida da cabeça, separando do marido, assim, expondo o marido, desrespeitando o marido, qual que é a referência que essa mulher tem para saber ser esposa?
Por isso que nós precisamos dos princípios da palavra de Deus. É o manual, né, amor? Oi, é o manual. É o manual. A Ah, e Bíblia assim, é o manual. A casa tem a ver com a mulher. Por que que tem a ver com a mulher? Porque a Bíblia diz que a mulher sabe edificar a casa. O homem tem a ver com o sustento. O homem precisa de tomar essa palavra do Salmo 128 e chamar ela à existência para si. E a mulher tem que chamar a existência para si de quê? Da edificação da casa. Se fora diferente, Deus teria falado diferente. Então você que é mulher, a edificação da casa, a organização da família, as coisas que acontecem dentro da sua casa, o ambiente da casa, é sua responsabilidade, está na sua mão, porque Deus diz que está na sua mão. A provisão da casa, a proteção da casa está na mão do homem. O governo da casa está na mão do homem. O homem governa e a mulher edifica. Então, é assim, acho que a matriz dos problemas tem a ver com referenciais que não vieram conosco das nossas famílias. Raros os casos de pessoas que vieram com um casamento de pais e mães funcionais e uma família feliz. É verdade. Apesar de tantos problemas que nós tivemos, eu e mais a Alexandra, né, mas a maior parte deles, nossos filhos ainda eram pequenos, a gente sempre teve um nível assim de paixão, de, né, conexão, de intimidade muito grande. E quando o casal tem isso, os filhos querem casar cedo. E aí, o que acontece? Por quê? Porque eles veem, se os seus filhos não querem casar, porque eles estão considerando que o seu casamento é ruim e eles não querem viver a mesma experiência que você está vivendo. Quando os filhos querem casar e casar cedo, é porque eles olham para o seu casamento e falam assim, esse negócio deve ser muito bom. Amor, conta a Eu também vou experiência casar. da Alissa, né? A experiência da Alissa. A Alissa, né, casou há alguns anos atrás e ela sempre viu a gente, tá em casa e muitas vezes em momentos de intimidade, eu com a minha esposa, eu tranco a porta e acabou, que me lixe quem tá lá fora. Gente, Alissa é a minha filha, viu? É, porque senão você não tem intimidade, porque toda hora que um bate na porta, você tem 3 crianças, funcionário em casa e depois neto na casa. Ou seja, acabou. Ou você não vai ter intimidade nem privacidade com o seu cônjuge. Então, tinha momentos que alguém batia na porta e falei, deixa bater, não vou abrir, e pronto. E tinha vezes que eu falava, eu estou no momento de namorar sua mãe, dá licença. Não vou abrir. E aí, eles percebiam isso, o nível de conexão, de intimidade. Na minha casa, a Alexandra sempre senta no meu colo. A gente beija, abraça, sirvo sempre. serve, exatamente. E aí, ela casou. Ela casou e falou assim, aí depois de um tempo, um ano depois de casado, 2 anos de casado, pai, eu acho que você enganou a gente. O que aconteceu? Como assim? É porque você, mas a minha mãe vivia num love aí durante o tempo inteiro. Agora eu tô com 2 filhos, eles choram o tempo inteiro. A minha noite nem sempre é do jeito que eu queria. Eu fico sem dormir, porque se tem uma coisa que a minha filha gosta, É de dormir Dorme. comigo. o sono dela é assim, aquela coisa assim, uau! E agora 2 crianças. Ela falou, pai, você enganou a gente. Porque casamento não é essa delícia que você mostra que vive com a minha mãe. É, minha filha, é porque a gente já passou. Essa Exato. fase. Falar nisso, quanto tempo você tem de casado, Fabiana e Taula? Fazer 24 anos, né? Uau, 24 anos. Que isso. 24 anos, 3 filhas. uma de 17, a Chiara, a Pietra de 13 e a Valentina de 10. A Valentina é a sua cara, né? A gente olha assim, é a cara do Fabiano. As 3, né? São a cara do Fabiano, na Mas verdade. a Valentina é assim. É a cópia. Fábio Eloá, 24 anos é quase o que eu tenho de idade, hein, gente? Pois é, você viu. Se eu falar então a nossa, quanto tempo a gente tem de casado, você vai falar assim, nem era nascida. quantos anos vocês têm de casado? 15 anos de 15 casados, 15 anos. 2 filhas. Vai falar Uma aí. de 10 e uma de 7. Isabelle Quantos e anos você tem de Valentina. casada, dona Alexandra? 32 anos. Que Uau. é isso? Uma filha de 27, um filho de 29 e outro de 32. 32. Já somos avós de 4. 4. Parece que são 19. Mas são só 4, eu tenho que me lembrar. São só 4. Mas a gente aprendeu muito nesse meio tempo, né? Amor? Muito, Muito. E muito, ainda muito. continua aprendendo. Sim, viu? com certeza. Continua aprendendo.
E sim, pode falar. Eu acho que é algo que ajuda muito a superar esses conflitos, as dificuldades e até às vezes quando o casamento está naquele contexto assim, né, de crise. Eu sempre falo para o Fábio, ninguém quer mais o seu bem do que eu. E ninguém quer, eu tenho certeza, mais o meu bem do que você. Então, quando a gente se enxerga nesse lugar, né, e aí volta para a aliança desse compromisso mútuo, a gente supera, né? Porque você olha e fala assim, você tira o conflito. Aquilo que está sendo um muro no casamento, você tira e estabelece uma ponte que vai levar vocês para transcender aquela circunstância. Então, aproveitando esse gancho aqui... Mulher engraçada, né? Eu já respirei umas 3 vezes para falar. Eu quero que vocês falam isso. Porque, sabe por quê? Muitas vezes as pessoas olham a gente e falam, não, mas eles estão bem financeiramente, não tem problema aí, porque o meu problema, muita gente chega, o meu problema, pastor, é financeiro. Então, assim, eles estão bem. Você não sabe o que é um casamento com finanças, com problema de finanças. Então, eu quero dizer para você, eu e Isaías já vivemos de cesta. Viu? Quando a gente casou. Jesus. E elas aqui, elas também podem contar. Taula é dondoca. Quando o Fabiano casou, eu vou te falar. Assim, se olhar, era patricinha. Mas quando casa, a gente já não leva as coisas mais dos pais para casa. E é um momento nosso. Então, Taula, você passou por isso. Você passou por problema financeiro dentro do casamento. Fala. Eu fui morar em Manaus quando eu casei. Graças a Deus. Casou e mudou. Por isso permaneci casada, né? Porque senão na primeira briga o espírito do vou embora. Mamãe. Pra mim era muito longe, eu tinha que pegar avião, entendeu? Eram horas de viagem, Até né, chegar no amor? aeroporto, você Mais uma vez, eu vou contar rapidinho isso, porque esse negócio do espírito vai embora é muito sério, tá, gente? Em nome de Jesus, que ele esteja Repreenda expulso esse de espírito todas da sua as vida. vidas e casais. Mas quando nós casamos, eu fui morar em Manaus, porque o Senhor conhece os filhos que Foi onde tem, eu consegui né? arranjar emprego, né? Então, emprego. E aí a gente tinha uma passagem emitida. E na nossa primeira briga lá em Manaus, o Fabiano lembrou que tinha essa passagem emitida e me ligou desesperadamente, perguntando aonde você tá. Porque eu acho que o Espírito Santo já tinha falado com ele. Eu já estava com a passagem na mão, estruturando como é que eu ia pegar um táxi, alguma coisa, para ir até o aeroporto para ir embora. Então, esse espírito do vou embora, principalmente no começo, né, gente? Assim, quando você ainda não sabe o que é vencer as batalhas juntos, porque eu acho que é isso. Você não sabe o que é aliança, você não sabe o que é parceria, você não sabe o que é ainda está mais partilhar. conectado aos seus pais, né, pastor, Sim. do que a esse As casamento. tradições da Tá conectado família, com você né? mesmo, com o seu ego, com a sua vontade, com a sua Tradições forma de ser. da família, né? Os laços Pesa, emocionais, né? E olha que nós casamos debaixo já da palavra do Senhor, já conhecíamos, eu conheci o Fabiano na igreja, e eu nunca vou me esquecer do pastor falando assim pra gente, você tem que casar para fazer o outro feliz. Porque aí os dois serão. Só que isso é lindo, né? Enquanto você está teoria fazendo a corte muito e bonita, tudo. uma Quando prática. você casa, você tem a primeira, aquela contrariada que o seu pai não te faria, ou a sua mãe não faria, e eu super mimada mesmo. Então eu assustei. E a gente, pastora, como a pastora bem disse, eu saí de um castelo, né, de uma redoma. Literalmente. Literalmente, fui morar em Manaus, num apartamento que eu não tinha mesa, cadeira, o que eu tinha era a cama e os móveis da cozinha, que o Fabiano tinha comprado antes de eu chegar. E o nosso dinheiro era contadinho, então a gente não conseguia nem almoçar e jantar fora. Mas esses Isso momentos... era uma rotina da família. Era todo domingo. Não, a E gente estava todo em Manaus. sábado, Eu lembro até hoje, eu ganhava R$1.300. Acho que nem isso, hein? Era o dinheiro para pagar o nosso Era aluguel. R$1.300 que eu ganhava. Eu lembro que meu primeiro salário, quando eu recebi, eu saquei ele todinho no banco 24 horas que tinha dentro da empresa, botei num envelope, mandei via correio para Taula, falei, você vai entregar na mão do pastor Wilson. Eu lembro, as Como primícias. primícia da minha carreira. Eu fiquei um mês todinho, eu jantava, almoçava, tomava café, virava à noite na fábrica para poder, não tinha dinheiro para comprar nada, então eu ficava lá praticamente vivendo na fábrica até a gente se casar. E aí, quando a gente se casou era R$1.300. Quando sobrava, a gente ia
lá na Picanha da Pedra em É Manaus. uma delícia, valeu Comer, tudo, valeu tudo. Jantar fora. Quando não tinha, não tinha. E ela, com 22 anos, tinha carro importado aqui em São Paulo, carro automático. Quantos anos você tem hoje? Eu, Pode falar? discreto, meu pastor, né, gente? Não se faz essa pergunta. Não, porque eu quero saber. Tô brincando, eu tenho 44. 44. Eu fico imaginando com 22, como é que seria? Jesus amado. Pergunta pro pastor Wilson, ele vai te contar. Os cabelos, O pastor Wilson achou que eu nem ia continuar na igreja, assim, né? Senhor Porque... amado. Mas, assim, vale a pena. E eu vejo que quando essa passagem, nessa palavra de estar junto... a palavra do nosso casamento é Ruth, né? Onde quer que fores irei. E essa palavra realmente foi a nossa aliança, é a nossa aliança. E aí um dia o Fabiano, ele vinha orando às madrugadas e Deus falou para ele que era para a gente voltar para São Paulo. Eu estava empregada no melhor escritório jurídico da cidade, né? Que eu fui trabalhar. Chegou a trabalhar de atendente de faculdade. De atendente lá na secretaria para poder pagar metade da minha bolsa, que lá era muito caro, metade da faculdade. E aí o coordenador, porque Deus é maravilhoso, né? Então Deus só foi abençoando. E aí o Fabiano recebeu uma palavra de Deus e voltou e ele falou para mim, olha, um sonho. E ele falou, vamos voltar. Eu falei, amém, vamos voltar. Então, confia na palavra que Deus dá para o seu marido, porque ele é o sacerdote. Então, ele vai falar. E eu ouvi uma palavra, eu até compartilhei com vocês, né? Maravilhosa, de Sara, né? Que Sara não se sentia incluída e parte da promessa, porque a promessa foi dada ali para Abraão. Por isso que ela quis dar Agar para... Ela quis dar Agar, ela quis dar um jeito, né? Deixa eu dar aqui um jeito, porque eu tô atrapalhando que a promessa se cumpra. E, na verdade, quando... acho que o Senhor traz essa revelação, né, para Abraão, ele fala, deixa eu te falar, a promessa foi que você será pai, e não existe pai sem uma mãe. Então, ela estava incluída no projeto e na proposta e no propósito desde o início. E assim eu creio que somos nós com os nossos maridos, né? Então, creia, confia, vai com seu marido para onde ele for, certo, né, de que ele é um homem de Deus. E se ele não for um homem de Deus, a Bíblia manda você permanecer também, orar, porque você vai edificar a sua casa. Mas depois eu quero falar uma coisa, pastor, vocês entraram num assunto que eu acho que interessa para o pessoal lá, que o que gera mesmo essa delícia do casamento é a intimidade. E Conexão. essa conexão em todos os sentidos. E é isso que eu acho que constrói essas pontes que a pastora Eloá falou que são inquebráveis. Eu vejo tantas pessoas que a gente acompanha e que a gente já acompanhou que deixam o casamento ruir por falta de comunicação e intimidade. Intimidade em todos os aspectos. Pegar na mão, dar beijo, tá junto, sentar no colo. Sabe, o Fabiano também tem dias Dar que as atenção, meninas... né? Tem dia que as meninas chamam, o Fabiano fala, tô aqui com a sua mãe, ninguém vai tirar ela daqui do meu lado. E a gente tá assistindo Tem filme. mais 3 mulheres em casa, né? Então, Deus fez. Uma areia. A disputa ali pela atenção É pesado. horrorosa. E você, o Eloá, vocês passaram por essa dificuldade também, assim, financeira, até chegar a essa maturidade? Teve isso para vocês Sim. também? Eu lembro que quando nós casamos, nós adquirimos um imóvel, né? Estávamos na corte ainda. Nós adquirimos um imóvel e nós não tivemos condições de sustentar aquilo, né, amor? E eu lembro que, embora esse processo foi um processo de muita falta, né, de nós entendermos que nós tínhamos dado um passo maior do que... Para você ter uma noção, pastor, o imóvel que nós adquirimos há 15 anos atrás é na mesma medida do imóvel que nós temos hoje, 15 anos depois. Então foi um passo muito maior do que nós podíamos suportar, né? Mas eu lembro que aquele processo foi uma decisão, né, amor, que o Fábio teve de comprar aquele imóvel. Na época eu não tinha paz, mas eu fechei junto com ele. E quando nós fizemos o distrato, eu falei para ele, eu fechei junto com você e eu tô junto com você. Então isso, embora nós sofremos, né, o dano financeiro, um prejuízo, porque a gente já tinha pouco e o pouco que a gente tinha, nós perdemos. Ficou uma boa parte lá. Ficou uma boa parte lá no distrato. Mas como este processo nos conectou mais como casal.
Então foi dolorido. Confiança. Passar pelo processo não foi fácil, mas aumentou o nosso nível de confiança, de lealdade, esse compromisso mútuo de falar, estamos juntos até o fim. E eu acho que acabou até sendo um alento, pastor Fábio, porque imagine a pressão, falar assim, meu, olha o que você fez, olha onde você enfiou sua família, como é que você fez um negócio desse? Então assim, acabou sendo um alento para ele e falar assim, olha, nós estamos juntos. Mas é interessante que eu acho que o meu relacionamento com o Eloá amadurece. Na verdade, ele foi aumentando de nível, era depois das crises que nós passávamos. Era impressionante. Então, Isso é um ponto eu importante. fico vendo o casal, tô com crise financeira, tô com crise aqui, tô com crise ali. Oportunidade. Glória a Deus, pode ter certeza, porque a maturidade vem depois disso. É isso aí. Maturidade, E- conexão, intimidade, tudo. você tem oportunidade para... E o crescimento que eu tive com a Eloá era todos os aspectos, emocional, íntimo, era impressionante, era uma briga, era uma crise, que às vezes percorria por às vezes semanas, meses, mas é impressionante. Era nítido a percepção que nós mudamos ali no ambiente espiritual De nível, né? e natural. Era assim, perceptível. É. Então, quando eu fico vendo um casal falando assim, pastor, tô passando com crise, eu falei, dá glória a Deus, agradece, pode ter certeza. É oportunidade. E você está passando por essa crise é porque você provavelmente não tem uma pessoa madura, ou vai buscar sabedoria, vai ouvir conselhos. Muitas As pessoas crises, não... ela faz a gente ver milagres. Eu falando aqui que a gente vivia de sexta, o pessoal vai pensar aí, nossa, que falta de responsabilidade. Não, não era isso. É que eu trabalhava, ganhava um salário mínimo para pagar o aluguel. O Isaías ganhava um salário mínimo para pagar a moto, Para arrumar uma moto velha. uma moto velha. Eu tava trabalhando. Não era para pagar a moto, era para arrumar uma moto velha. Se fosse uma moto nova, tava certo. Sexta, porque como eu tinha falado que meu pai tinha chácara, então o que ele fazia? Ele trazia as coisas da chácara. Ele nem sabia que a gente estava passando por alguma dificuldade. Ele trazia. Mas foi o tempo que a gente mais passou milagre. Às vezes eu Sim. sentia vontade, assim, de comer um bolo, de comer uma coisa diferente. Olha Aí eu orava dentro do meu coração. Não orava, não. Eu falava, ai Deus, que pedia no vontade, coração. né? E alguém chegava e trazia. Uma vizinha. É. Lá na cidade interior, em Goiás, tem esse negócio, né? A vizinha fazia um negócio e ia levar para ela. Olha aqui, trouxe um bolo com cobertura de chocolate para você. Lembrei de você. Era aquilo que ela tinha pedido de manhã para Deus. E esse negócio ficou até marcado uma vez, porque como eu vivi tantos milagres nessa época, e também, né, vivi com as crianças e tudo, a minha vida é feita de milagres, né? A verdade é essa. Que nessa época, lembra aquela oração que eu fiz e depois a gente foi para Israel e sem nada, eu falei, Senhor, eu Jesus tenho amado, não ora saudade. assim mais, por favor. Eu tenho saudade daquele tempo Não, do milagre. deixa eu contar. Deus prospera, abençoa e nos coloca noutra posição. E aí ela fala, Senhor, que saudade daquele tempo em que eu Vi os milagres do ainda Senhor não todo tinha dia. nada. Dependia de E aí eu dizia, mas que vontade de comer o bolo. E o bolo aparecia, da dependência completa do Da Senhor. dependência, era isso. A oração foi essa. Aí o que acontece? Nós vamos para Israel, né? Aquela caravana que a gente fez com o pastor Wilson, Sim. uns 15 anos atrás. E aconteceu que eu separei o dinheiro, não estava levando cartão, mas só por uma questão de precaução. Mas não porque o dinheiro estava no cartão, estava levando todo ele em espécie. Era um backup. Era só o backup, mas que não tinha dinheiro. Eu estava, acho que, com $1.200, que era a despesa de toda a viagem. A hora que eu chego no guichê do voo da companhia, o cara do guichê rouba a gente. Eu coloco o envelope, e enquanto a gente mexe, o envelope some. Eu falei, o que aconteceu? Só que o cara roubou o envelope. Não tinha. Naquela Naquele época tempo não não tinha tinha. câmera. Nossa. Depois que a gente foi perceber, porque na hora você fica em pânico, falando, o cara não vai roubar. Mas depois a gente... carro, pega lá o carro. eu falei, não faz sentido. Pega no carro. Não, mas eu cheguei com ele aqui, eu pus ele aqui, ele tá comigo aqui. Cadê ele? Aí vira a mala, abre mala e o cara lá. Assim, o ladrão, o safado do atendente da companhia roubou a gente. Pânico. E agora? Ela vai, Pastor Wilson, eu não vou mais, não sei o quê. Aí eu acho que na hora. Eu acho que. Eu acho que. Foi a minha oração. Foi a minha oração. Deus respondeu. Porque as coisas já estavam tudo pago, hotel pago. Então, assim,
Você podia Mas aquilo ir. ali era comida, era almoço, que não ia estar no hotel, É. comprar lembrancinha, etc. Resultado, nós fomos para Israel sem um centavo furado. E aí, alguns irmãos perceberam isso. Aí vinha o irmão e falava, vou te Não, dar 100 e dólares. ninguém ficou sabendo, só o pastor Wilson desse roubo, né? Acho que... Porque a gente contou para ele, né, que era o nosso Aham. líder. Mas aí as pessoas chegavam e falavam, eu vou te dar 100 Não, dólares. senti vontade. Vou te dar 200 dólares. Deus Teve uma mandou irmã te que dar deu 200 400 dólares pra Sem gente. saber? É. Não, e aí, gente, pobre é orgulhoso também, viu? Vou falar um negócio pra você. Ô, pobreza. Pobreza que é orgulhosa. Aí a irmã, pastor, chegou pra mim e falou assim, senti de Deus te dar 200 dólares. Eu falei assim, mãe, de jeito nenhum, não precisa. Não falei, precisa sim. Não precisa. E o pastor Wilson estava atrás na fila, que eu estava entrando na fila. Aí ele falou assim, estava atrás, falou assim, larga de ser orgulhosa, pega o dinheiro, você tá em pecado, você tá orgulhosa. Eu falei, eu? Não, coitada. Ela tá te dando. Aí eu, ai, muito obrigada, sabe? Assim, porque até nisso a gente fica orgulhoso, né? E no final da viagem, A gente nós, ainda voltou com 100 dólares de 100 Israel. dólares. Pegamos o Saldo dinheiro que foi positivo. roubado, ainda sobrou 100 dólares. Aí eu falei, agora eu vou ofertar ele. Aí eu ofertei na vida de um pastor, porque a gente estava voltando com todas as contas pagas, não precisou de usar o cartão, mas Ai, Deus Senhor, é abençoou. maravilhoso. Você que está com a gente nesse podcast, o tema desse podcast é Casais Aliançados. E nós temos o nosso jantar, quarta-feira. E se as inscrições não acabaram, corre, porque... Gente, guarda aí. 2 dias pro jantar. Você... vamos dar uma sugestão, Eloá e Itaúla, vamos dar uma sugestão. Leva um presentinho pra gente, uma flor, um chocolate. Você que é homem, né? leva uma flor pelo Sim. menos para sua esposa. Leva. É Olha, dia dos namorados, quem sabe você leva um jantar. Depois do jantar. quem pode, né? Apesar sabe de ser uma quarta-feira, mas no outro dia. Mas já acorda mais praticamente, feliz, Não, né? você pode fazer a comemoração do Dia dos Namorados lá, leva o presente para dar lá e já entra no Dia dos Namorados em alta, Sim. né? isso aí. Assim com clima Olha, lá em cima. irmãos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Depois eu quero ouvir das meninas também. Mulher só gosta de ser lembrada. Sabe? É Ela só isso. gosta de ser lembrada. Se você não tem condições, leva uma caixinha de chocolate. Né? Ela gosta de ser lembrada. Agora, se você tem condição de dar mais, levar uma caixinha de chocolate, vai ser ruim. Aí não, né? Tá causando problema. Seja É, generoso, porque ela sabe né? disso. Se você tem condições de comprar um anel de brilhante e levar um chocolate, a noite vai ser aí complicado. Porque ela sabe disso, né, pastor? Agora eu vou falar, se levar o chocolate ou o anel de brilhante, no seu caso, fica a dica Pode ser os dois para também. os dois. É verdade. Mas escreva alguma coisa. Uau, ali. seja romântico. Seja romântico, além do. Existem várias linguagens de amor, mas escrever, às vezes, a mulher gosta de saber o Quer sentimento declaração, do seu quer marido. carta, quer presente, quer... Vamos lá então para o último tema. O homem é sol e a mulher é a lua. Por que o homem é sol, a mulher é a lua? Porque, ou pelo menos o homem precisa ser sol. A mulher não precisa de ser a lua, mas ela é a lua. Não tem jeito. Significa o quê? Que a mulher tem um dia que ela está muito bem, outro dia... E se você é lua, cria vergonha na cara, homem. E vira sol. Tá bom? Porque isso é coisa só de mulher. Eu falo que a mulher, ela tem direito a querer morrer de vez em quando. Embora. O homem também tem direito a querer morrer. Mas é uma vez na vida, não é uma vez por semana, não. Então, se você quer morrer uma vez por semana, cria jeito. Vai participar do Homens de Verdade, faz um curso de hombridade, lê a palavra de Deus e pede revelação que você precisa ser o sol da sua esposa. Então, para a gente encerrar, queria só comentar sobre isso, que a gente comentasse. Eu falo que a mulher é a lua porque tem lua cheia, lua crescente, lua minguante, lua pela metade, lua... Às vezes não tem lua, ela nem aparece, mas sol não. O sol, ele precisa de ser... Amanhã tem que nascer sol, brilhar. Sol nasce, brilha e se põe. Depois de amanhã, ele nasce, brilha e se põe. Mês que vem, ele nasce, brilha e se põe. Como é que vai ser ano que vem? A mesma coisa. Mesma coisa. Isso aí. Então eu queria, pra gente encerrar, Do meu universo tem 4 luzes. no seu universo tem 4 luas. Harém lá na Ai, ai, a esposa mais 3 filhas mulheres. Haja lua, numa única casa. E aí? O que as mulheres falam da lua? Conta essas Olha, fases da lua aí. A mulher na menopausa, ela é uma lua mesmo, viu? Mas só na Meu menopausa?
Mas Na assim, TPM não? então E assim, significa que na menopausa agora eu lua quero- aprofunda as fases. eu quero falar com os maridos que as mulheres estão aí na pré-menopausa, na menopausa. Olha, A partir de quantos anos? eu 40? acho que hoje varia muito isso, né? Já começa a pré-menopausa com 42, 40 anos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, pessoal aí. Meu marido sabia disso. investe nessa mulher aqui. Então, assim, ele quer uma mulher que esteja na menopausa bem, ele investe. Então, ele me levou ao médico, tem pagado um tratamento melhor. Reposição hormonal. Reposição hormonal. E ele também, né, amor? Você também se cuida nessa área Se aí. cuida. Por Sem quê? reposição hormonal, mas me cuida. Porque, olha, dentro de um casamento, o sexo é importante. Mulher gosta disso, sente amada por isso. Então, eu entrei nesse assunto agora. Vocês Eu tentei entrar, mas você viu que todo mundo aqui Eu, né, Taúla? correram. Que bom que a minha pastora entrou, porque eu acho necessário. Não, total, assim, acho, assim, linkando a questão do jantar, assim, acho que uma das maiores conquistas que nós tivemos no nosso casamento foi de separar tempo para nós dois. De viajar só os dois, de pegar um hotel e só os dois, assim, para o casal desfrutar de uma liberdade, literalmente, assim, de ficar à vontade, não ter preocupação com barulho, tempo, se alguém vai bater na porta, se você vai olhar pro lado, tá lá seu filho com a cara olhando assim. O que vocês estão fazendo, né? Misericórdia. Misericórdia. Então, assim, isso trava, né? Então, acho que uma das maiores conquistas e que alavancou muito a gente a avançar no nosso casamento foi realmente desfrutar desse tempo, né? De namoro. De namorar, de estar namoro. juntos. Continuar namorando. E também acho que a questão da fase de maturidade das crianças, né? Vão ficando mais independentes, a gente consegue sair, não ficar muito preso na consciência. Não, deixa lá e elas vão se virando, né? Então a gente tem aproveitado ao máximo isso. Eu, por exemplo, férias, né? Eu tenho 3 períodos de férias, né? Eu sempre deixo 5 dias no final do ano ali para eu e a Taula viajar só os dois. Às vezes Muito não dá bom. 5 dias, vai 3 dias, vamos um pouquinho mais perto. Tá mas, vendo, assim, amor? Eles fazem isso. Eu separo. Eu separo Eles alguns foram dias. bem ensinados, amor. Pois é, eu tô falando isso é porque a minha esposa pega no pé pra gente fazer isso. E ó, eu vou dizer que eu nunca me senti tão amada, tão apaixonada desde que o Fabiano decidiu isso. Toda vez que ele chega e eu nem sei que ele já tá vendo a viagem, então ele fala para mim, amor, já reservei o hotel, nós vamos passar uns dias juntos. Ó, me sinto muito amada. Me sinto assim, sabe, ele se preocupou em estar esse Não chora, tempo não. comigo. Não vou borra a chorar. maquiagem, não. Não vou chorar, não. Mas é tão precioso isso, né? E a intimidade, eu falo, muito bom. eu sempre falo isso para os casais. Não deixe criar esse abismo entre vocês, porque vocês foram feitos, Deus criou esse relacionamento, o homem para a mulher para o homem, isso é saudável, isso torna as pessoas mais felizes. Às vezes o Fabiano começa a ficar rabugento, aí eu vou olhar aqui, eu tô meio, preciso estar mais perto. Isso é muito importante. E nem Isso sempre é se fala. proteção pro marido. Total. Isso é proteção para o marido, para a esposa, isso deixa as pessoas mais felizes, vocês mais conectados, os filhos percebem que existe uma Sintonia, né? conexão, uma sintonia, porque a sintonia, ela acontece, é sobrenatural mesmo, né? Quando você tem um bom relacionamento sexual, as outras coisas, elas vão se encaixando. Então, não deixem, se tem alguma questão, você mulher, como a pastora Alexandra aqui falou, procura um médico, não negligencie nisso, porque só você pode suprir o seu marido nessa área. Não existe mais ninguém que vai poder fazer isso em seu lugar. Então seja zelosa, né? Por cuidar do seu marido. É tão bom ver um marido Isso feliz. é servir o marido. É. É uma mulher, isso é a forma dela servir o marido, né, Eloá? E eu acho que é algo que Deus reservou só para o casal, né? Essa intimidade, entra, né? ninguém entra. Ninguém entra. É um isso. presente de Deus para o casal, né? E é um jardim de deleite para ambos. Então precisa de fato ser cultivado, precisa deste investimento. Eu acredito que é um momento que nos recarrega, que nos conecta, né? Que traz uma sintonia. É um momento de renovação de aliança, de vínculos. E a partir
tem o livro Ato Conjugal, nós lemos antes de nos casarmos, fala que um homem, quando ele está bem dentro de 4 paredes, ele está pronto para conquistar o mundo. Não importa... Não importa quais são as guerras que ele tem que enfrentar lá fora. Se ele tá bem dentro de casa, se ele tá bem ali em sintonia com a sua esposa, ele está preparado então para qualquer batalha. Absolutamente. Na parte do questão do homem aí, quando o pastor falou das estações, eu acho que é de fundamental importância você saber lidar com as 4 estações. Então, por exemplo, hoje dificilmente eu brigo com a Eloá, mas eu sei quando ela tá depressiva, almática, espiritual. Sim, você percebe. Quando você já percebe, como ela também percebe, eu tô estressado, eu tô nervoso, eu tô agitado, ela percebe. Isso você já evita muita coisa. Muita. Verdade. E um conselho que eu dou para um homem, saber lidar com as 4 estações aí, é liderar uma célula. Você vai acontecer Oh, isso na Jesus. célula. É impressionante, a gente tá com problema, depressivo, ansioso. Verdade. Sempre Constância. né? é um treinamento. É. Mas a questão do casamento é você saber lidar, porque não é se vai ficar chateada, a esposa vai ficar depressiva, ela vai ficar cansada, ela vai ficar ansiosa, vai ficar desanimada, vai ficar alegre, vai ficar feliz. E às vezes os opostos lá se atraem, né? Às vezes um tá muito alegre e o outro tá muito triste. É. Um tá na expectativa, o outro tá lá pessimista. retaguarda. Tá retaguarda. Isso é casamento, isso é relacionamento, isso é muito bom. Mas a gente precisa aprender a lidar com essas questões que acontecem do relacionamento. Eu queria voltar na questão sexual, porque uma vez a Tola perguntou para mim, né? A Tola fez se você pudesse voltar no tempo, o que você pediria para Deus? Eu queria voltar a nossa lua de mel, com a maturidade, com a sabedoria que eu tenho hoje, para aproveitar tudo que eu não aproveitei. Porque com o tempo, a maturidade, as conquistas, tudo, hoje eu vejo assim, cara, assim, a mulher é minha, eu tenho que aproveitar. Eu não posso ficar longe dela, não posso ficar sem tocar ela, sem sentir ela, sem ter... Não vai falar. Deixa eu falar um negócio, e aí a gente encerra, já está chegando o nosso horário. Certa vez um casal veio conversar comigo, dizendo que estava tudo muito ruim, as coisas estavam ruins, relacionamento estava ruim, intimidade estava ruim, comunicação estava ruim, estava tudo ruim. Eu falei assim, então eu vou dar uma direção para vocês. Vocês aceitam direção? Eles falaram, aceitamos. Vocês vão fazer sexo sem gostar. Do jeito que tiver, vocês vão fazer sexo. Achando bom, achando ruim, não importa, não interessa, vocês vão fazer isso. Aí o marido deu uma levantada assim, ufa. Pode começar hoje. Pode deixar, pastor, deixa comigo. Ou essa receita. Por quê? Porque quando É verdade. o marido não procura a esposa, você pode ter absoluta certeza. A esposa vai se sentir feia, vai se sentir gorda, vai se sentir velha, vai se sentir rejeitada, vai sentir tudo. Ainda que ela não queira. E o cara tá debaixo de ataque, opressão, É. acusação. Exatamente. Ainda que ela não queira ter relacionamento, ainda que ela não queira se relacionar sexualmente com o marido, quando o marido não procura, ela vai começar a sentir tudo isso. Sentir rejeitada, sentir a feia, sentir a gorda, sentir velha, sentir que não é mais aquela mulher que sempre foi desejada pelo seu marido. Então, é um mandamento bíblico. Aliás, tem 2 mandamentos. Que aquele que é solteiro se abstenha de relações sexuais, são relações sexuais ilícitas. Mas aquele que é casado é um mandamento. Diz que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Algum homem diz aleluia. Aleluia. Mas eu espero Graças que a você em Deus. casa também esteja dizendo um aleluia, olhando para sua esposa, assim, com aqueles olhos assim, né? Uau! Aleluia, Assim, fala a Deus. as mulheres falam, hoje eu não tô afim, hoje eu não tô com vontade, é só começar, É isso aí. né? Começa, se entrega, porque sem entrega também não tem jeito. E eu acho que isso faz parte Com do certeza, propósito que absoluto. Deus tem para você. Isso traz alegria, traz felicidade, traz ânimo. E isso fortalece o seu marido para sair Com correndo atrás, certeza absoluta. matar um leão, matar um urso e ele voltar para casa. Como é que você quer que seu marido saia pra rua, vença, conquiste, né? E sendo que ele não consegue fazer isso nem dentro de casa. Ele já sai cabisbaixo, já sai com a autoestima lá no chão. Então, antes do seu marido sair pra guerra, unge ele, abençoa ele, fala, vai em paz, meu querido, você vai ganhar, você vai fazer, você vai acontecer, e você pode ter certeza. Isso vai acontecer. Eu jamais vou me esquecer, teve uma pastora
Já falou pra nós. Assim. Ai, meu Deus. Homem feliz aí tá de barriga cheia e saco vazio. Meu Deus do céu. Não. Foi uma das primeiras lições. Eu olhei aquilo e falei assim, Jesus, isso é Deus, isso é Deus. Isso é Deus. Mas assim, pastor, um ponto que eu acho que é importante a gente enfatizar também, assim, vou estender um pouquinho, mas vai valer. Já estamos acabando, aguarda mais um minuto. Então, mais um pouco, irmão. Sim, os irmãos também, os irmãos varões, assim, precisam colaborar também, né? Ah, sim, com certeza. Cortar a unha do pé, irmão. Escovar os dentes. Escovar o dente, fazer tirar o barro, gagareira. passar o perfume, cortar o cabelo, fazer a barba. Sabe, se você quer alguma coisa da sua esposa lá. Se você quer à noite, você tem que começar o processo de manhã. Agora, então de manhã dá uma beliscadinha aqui. Dá um beijinho. Manda um eu te amo, né? Um negocinho, né? Manda um áudio diferente. Faz o ritual da conquista. Sabe, esse ritual da conquista. Isso A faz dança parte. do acasalamento. Pois é, isso aí. Faz a dança. Assim, Tem que dançar primeiro. Isso faz parte da. Gente, vocês não... Não, amor, não precisa dançar, não. Você fica muito esquisito Não, se eu dançando. dançar, eu A caio. dança é outra. Eu não sirvo dançar. Se eu dançar, eu caio. Mas assim, isso daí, homens, faz parte da sua varonilidade. De você conquistar a sua esposa, você preparar o ambiente, não é só chegar lá, vambora, velho. Não, tem momentos que é bom que seja assim, né? Mas não pode ser sempre. E a dica de ouro é conversem, porque todo ato de intimidade, ele precede O que você gosta, de vocês o que não gosta, conversarem. isso aqui é bom. Conversar mesmo. Nossa, isso daqui que você fez foi... Amei, foi maravilhoso. Porque tem muita gente que não gosta das coisas, que acha que não gosta do ato sexual, mas é porque não conversa, não tem intimidade. Então, conversem, gastem tempo juntos. Você que é homem, a mulher já conversa pelas orelhas. Você passa a Exato. conversar pela boca. Por favor, você tem uma boca. Conversa com a sua esposa. Gente, eu tô É sentindo isso. de Deus aqui de falar algo. É assim, o diabo não quer que você tenha relacionamento sexual com o seu marido. Principalmente você, mulher. Ele não quer que você tenha com o seu marido. Porque isso traz essa aliança que a gente começou falando, ela traz uma aliança mais firme. Mas quando você é namorado, dá tudo certo, né? Vamos supor. Tá sempre pessoal, ligando, enviando mensagem. Tá muito E aí quente. pode dá ficar muito certo junto, né? pra transar de qualquer jeito, aonde que for. Mas quando você é casado, parece que o diabo não quer que você tenha relacionamento sexual. Então você prepara o negócio, prepara a casa, prepara o jantar, prepara o quarto e na hora H sempre acontece alguma coisa. Repreenda. Não aceita isso. Repreenda. Você quer ter alguma coisa? Quando seu marido entrar em casa, comece a falar palavras sábias de Deus. Meu marido vai entrar por aquela casa, por aquela porta. Eu não sei o que ele passou lá no trabalho dele, mas eu vou declarar. Ele vai entrar aqui, ele vai encher o coração de alegria, que vai ser um lugar de alegria, de satisfação, onde ele vai achar o melhor lugar da casa dele. Eu orava assim. E isso dava certo, porque o Senhor, ele ouve essa oração. Então, ele chegou com o pé sujo, nem olha isso, irmãs. Deixa o sapatinho lá, fala, vamos tomar um banho. Seja sábia e traga o seu marido. Por isso que a palavra fala, a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Então, tudo aquilo que o diabo colocar na hora do acasalamento aí, na hora da dancinha do acasalamento, e para você não ter um relacionamento sadio com o seu marido. Em nome de Jesus. Lembranças do passado. Olha, isso aí é mais do que demoníaco. Porque né? é o diabo que coloca isso. Coisas que falaram lá atrás, 2 dias atrás, 3 dias atrás. E você trazer isso para a sua cama, para o seu relacionamento. Quebra isso em nome de Jesus. Lembre-se que você é o termostato do relacionamento. Você determina a temperatura e o ambiente. É isso aí. Aleluia. Nós ficamos por aqui. Aguardo você no jantar. Se você não fez sua inscrição, corre. Um grande abraço. E quem gostou desse podcast aqui, né? Coloca aí lá na frente, né? Escreva, fala. Se quiser mais, fala. Olha, gostei e acho que isso é necessário para a supervisão da Vila Mariana. Deixa um comentário e a gente vai, né, ver isso aqui depois. Manda para Vamos- outros casais também. Compartilha, né? Vamos fazer igual os como é que é, da mídia. Curta, compartilhe e escreva aqui embaixo pra gente saber que você gostou. É isso aí. Fala o que você gostaria de ouvir. Boa, é isso aí. Que aí a gente vai estar aqui. Se vocês gostaram, nós vamos estar aqui com outros temas também. Sugere o Um tema. grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalmente.
Tá começando a ficar bom, por isso que esse negócio dura 6 horas, 4 horas, né?